Antigamente o pessoal ainda quebrava as costelas nos acidentes. Hoje em dia até para quebrar a costela tem que pagar. É isso mesmo? E o assunto de hoje é remodelação costal. Você que sempre sonhou em ficar com uma cintura fininha, está aqui a alternativa cirúrgica para isso. O ponto aqui é que, antigamente, alguns anos atrás, a paciente que queria melhorar a sua relação entre cintura e quadril tinha como única alternativa a lipoescultura. Na lipoescultura, a gente retira a gordura da região da cintura, poderia colocar na região de bumbum e quadril, e isso melhorava essa relação de proporção. Quando a gente busca uma proporção legal para cintura e quadril, a gente tem algumas referências. Não que essa proporção que eu vou dizer agora seja um número que deva ser seguido à risca ou que somente esse número seja o melhor ou mais bonito. Porque em estética, a gente tem vários pontos de vista diferentes, várias referências do que é belo para cada um. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente tem uma proporção, que é chamada proporção áurea, que é um número próximo a 0,6 e vai alguns números ali adiante. Então é uma proporção que a gente usa muito na cirurgia plástica. E essa proporção é o que a gente considera a mais interessante para a relação cintura e quadril. Algum número entre 0,65, 0,70, por ali, é um número que a gente acha bem bacana em relação à proporção. E isso significa que a circunferência do quadril estaria entre 65 a 70% da circunferência do quadril, certinho? Bom, para a gente alcançar isso, muitas vezes era preciso colocar muita gordura no bumbum e quadril. Eventualmente a gente não conseguia isso. Pacientes muito magras, que não tem de onde a gente tirar gordura, é difícil chegar nessa relação. E pacientes que têm uma estrutura óssea que não a beneficie, ou seja, tem um quadril, a parte óssea de osso ilíaco menos largo, ou parte de costelas, gradil costal mais largo, não importa o que a gente fizesse, a gente não conseguia chegar nesse ponto que a paciente considera ideal. Essa cirurgia inicialmente se baseava na retirada de costelas. O intuito originário, ou os primeiros autores que falavam sobre isso, faziam cirurgias em pacientes transexuais no intuito de deixar mais feminino o corpo de uma mulher trans, digamos assim. E era um procedimento um pouco mais agressivo. A retirada de costela envolvia maiores riscos de sangramento, envolvia maiores riscos de perfuração da pleura ali perto do pulmão, riscos relacionados a menor proteção dos órgãos abdominais ou mesmo torácicos, enfim. Por estas razões, não era um procedimento muito divulgado, não foi um procedimento que teve uma aceitação interessante. Entretanto, houve uma evolução nessa técnica e quem ajudou a evoluir nisso foi um cirurgião russo chamado Psilakis. Ele, em vez de retirar a costela, ele fazia uma fratura direcionada e apenas mudava a posição dessa costela, diminuindo essa angulação. Quando a gente faz isso e a costela volta a calcificar nessa posição nova, a gente tem uma série de vantagens, que são: diminui grandemente as chances de complicações como perfuração e sangramentos, a gente não retira a proteção dos órgãos internos como baço, rim, parte inferior de pulmão, porque as costelas vão continuar ali na posição delas, e a gente tornou um procedimento muito menos doloroso e de recuperação mais simples. Para exemplificar o que as minhas pacientes queixam de dor na remodelação costal, elas falam que elas sentem um incômodo na primeira semana quando elas vão dormir à noite, por conta da posição na cama. Mas enquanto elas estão em pé, elas não sentem dor. Enquanto elas estão sentadas, elas não sentem dor. Pacientes que operam comigo numa quinta, numa sexta-feira, segunda-feira, dependendo da profissão, se for uma profissão mais administrativa, já estão trabalhando normalmente. Então, imagina comigo, você fazer uma cirurgia
numa quinta ou numa sexta-feira, vai embora de alta no mesmo dia, na segunda-feira você já está no seu serviço, olha o grau de tranquilidade nessa recuperação. Então é uma cirurgia que as pacientes lidam muito bem com o incômodo doloroso, não é nada de outro mundo. Agora pensando nas práticas mais modernas, o que a gente utiliza para essa fratura direcionada, essa fratura controlada da costela, é um instrumento que a gente chama de bisturi piezoelétrico. Este instrumento, ele emite uma onda ultrassônica específica que corta a parte mais superficial ali da cortical da costela, né, do osso da costela. Só que essa onda ultrassônica, ela não atua nos tecidos adjacentes. Ela não machuca, digamos assim, de forma mais simples, a carne ou o tecido conectivo da região. Pensa comigo, por exemplo, um micro-ondas que emite uma onda específica para vibrar as moléculas de água. E quando a gente coloca um recipiente, uma vasilha ali, a água esquenta, mas o copo, a vasilha não esquenta, porque a onda não atua nessa vasilha, nesse recipiente. Aqui é a mesma situação. Essa onda emitida pelo bisturi piezoelétrico atua no osso, mas não atua no tecido adjacente. Isso diminui chance de lesão na região, isso diminui dor, diminui sangramento. Quando a gente faz um procedimento de remodelação costal, por exemplo, a gente usa uma gaze para limpar uma ou outra gotinha de sangue. Então, assim, é um procedimento bem mais simples nesse sentido. A paciente faz o procedimento de manhã e vai embora à tarde para casa, certo? A paciente faz 1 a 3 furinhos nas costas, algumas táticas até com furinhos praticamente imperceptíveis. Então a gente teve uma evolução tecnológica aí na tática muito grande e muito rápida, em poucos anos. E aí, para complementar o assunto, muitas pacientes ficam com medo da dor relacionada ao procedimento. E aí é outro ponto que a gente fica muito tranquilo em explicar, que isso daqui não se compara com uma fratura acidental de costela, com um acidente de moto, de carro, uma queda de altura. Por quê? Primeiro ponto, ali quando tem um impacto da região em alguma estrutura rígida, além da lesão na costela, a gente tem lesão na pele, lesão na musculatura, sangramento desordenado na região, lesão nervosa, ou seja, é um impacto forte, de alta energia, então é realmente algo que vai machucar muito as estruturas na região, e aí dá dor mesmo, mas não é dor da costela, é dor da região toda, uma dor aguda, uma dor forte, uma dor que incomoda. Aqui não, na remodelação costal, a gente não tem lesão dessas estruturas. Para eu chegar na costela, eu faço um cortezinho pequeno na pele e a região até chegar na costela a gente chama de divulsionamento. Eu apenas afasto as estruturas. Eu não tenho corte de músculo, eu não tenho corte de nervos. Eu afasto essas estruturas, chego até no ponto que eu preciso e o meu bisturi piezoelétrico faz o trabalho de fazer um enfraquecimento direcionado, um enfraquecimento controlado da região que eu quero. E aí, a partir daí, eu reposiciono essa costela mais para dentro um pouco e eu diminuo essa cintura. O ponto-chave aqui, a cereja no bolo aqui para a gente ter o melhor resultado possível, está no uso do corset pós-operatório. O que é esse corset? Ele é como se fosse um espartilho. Ele é uma cinta que a gente coloca na região da cintura da paciente e, pense comigo, a costela ela foi liberada, ela está mais móvel. Se eu deixar ela simplesmente solta ali, ela vai calcificar na mesma posição que ela estava antes, a gente não vai conseguir nenhuma progressão. Eu preciso de alguma coisa que coloque essa costela numa posição mais para dentro, né, que diminua essa angulação e que mantenha essa angulação até a cicatrização. Então, esse corset, a gente vai usar ele por 3 meses, sendo que nas primeiras semanas a gente vai fazer um ajuste diário dele até a gente chegar no nosso ponto ideal de angulação e de circunferência. E só complementando, não é uma cirurgia para todas. É necessário que o paciente esteja num peso adequado, num IMC, um índice de massa corporal
que esteja ali próximo da normalidade, certo? Porque a gente deve priorizar, na minha concepção, ainda a lipoaspiração e o controle de peso para tentar buscar essa proporção adequada de costela. E aí, para aquelas pacientes que já estão no peso adequado, que já fizeram a lipoaspiração e não chegaram na proporção ideal, aí sim, essa paciente é a paciente ideal para remodelação costal. Ou mesmo se essa paciente estiver próxima ao peso ideal e quiser fazer uma associação entre lipoescultura e uma remodelação na mesma cirurgia, também é uma excelente combinação para a gente já chegar na proporção ideal de forma mais rápida. Mas se você ainda não está nestes parâmetros, a gente precisa fazer alguns ajustes antes da gente partir para um tratamento que envolva a modificação de estrutura óssea. Concorda comigo? Se você gostou desse assunto, se você gostou de saber um pouquinho mais sobre remodelação costal, se você achava que tinha que arrancar a costela de você, mas agora isso mudou na sua cabeça, agora você vai entender que a gente não vai tirar nada do seu corpo, a gente apenas reposiciona uma região do seu corpo. Se isso foi um assunto que te deixou feliz, ativa aqui o sininho para você receber novos vídeos do meu canal, se inscreva nesse canal porque isso apoia o nosso projeto, clica aí no botão do joinha, do like, claro, se inscreva também nas minhas outras redes sociais, isso me ajuda muito. E deixa aqui nos comentários, doutor, eu quero fazer a minha remodelação, ou deixa aqui também nos comentários se você ainda hoje acreditava que precisava arrancar a costela para ficar com a cinturinha fininha e se isso mudou alguma coisa na sua mente. Um grande abraço, até a próxima!